Olá pessoal, todos tenham um excelente dia. Estamos começando mais uma aula, a segunda de segurança, saúde e segurança do trabalhador, né? Uma disciplina muito importante também, que muitas vezes cai em concurso, questões da enfermagem do trabalho, né? Saúde do trabalhador, saúde ocupacional, são todas iguais, né? Só o nome aqui da nossa disciplina que é saúde e segurança do trabalhador, mas também compreende como saúde ocupacional e a enfermagem do trabalho, tá certo? E espero mais uma vez que vocês estejam todos bem, com saúde, com disposição, motivados, para que a gente possa construir aquele castelo com as dificuldades e com os desafios do dia a dia. E lembrando que os castelos são os sonhos de vocês. Hoje, especificamente, nós falamos na última aula sobre o conceito de trabalho, né? A história da saúde do trabalhador, a evolução do trabalho ao longo dos tempos. Nós vimos as 6 fases, né, sobre a evolução do trabalho. E hoje nós vamos entrarmos, de fato, na segurança do trabalho e as noções de risco, né, que compreende todo o aparato relativo a importância de saber se os riscos nos seus meios de trabalho, para que, uma vez identificando o perigo e os riscos, a gente possa evitar os acidentes, as doenças, as lesões na saúde do trabalhador, né? Portanto, isso é importante, muito importante, para que se possa ter segurança realmente no trabalho. Não é isso? E é esse assunto que nós vamos tratarmos na aula de hoje, tá ok? Pois vamos lá. O que é essa segurança do trabalho? Né? Qual é a finalidade dela, minha gente? Como a própria denominação já diz, é o conjunto de ações e medidas adotadas em um processo de trabalho e que tem como finalidade prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Portanto, a segurança do trabalho é o conjunto de ações e medidas que estão destinadas a serem implantadas durante o trabalho, ou seja, o processo de trabalho de cada trabalhador. E qual é o objetivo? Qual é a finalidade, minha gente? Prevenir acidentes e doenças que estejam relacionadas ao trabalho. Portanto, aqui eu coloquei um esquemazinho mais fácil para vocês compreenderem, né? A segurança do trabalho é um conjunto de ações e medidas adotadas no ambiente do trabalho. Eu estou trabalhando na construção civil, ou seja, construindo prédios, né, reformando, enfim, eu sou um pedreiro, um mestre de construção. E aí, o que é que a segurança do trabalho faz de fato? Ela exige que tenha um mapa de risco daquela obra, né? O trabalhador esteja usando os equipamentos de proteção individual, né? Ele esteja usando os equipamentos de proteção coletiva e que esteja uma equipe de saúde do trabalhador, da enfermagem, equipe médica, tratando lá na profissionais de segurança do trabalho, para que se possa estabelecer quais são os riscos e os perigos que aquele trabalhador está prestes o que ele vai passar durante a execução daquele trabalho. Portanto, isso é importante que essa comissão ela esteja formada para evitar esses acidentes, que essas ações e medidas sejam implementadas a fim de evitar acidentes e prevenir as doenças. E dessa forma, promover melhor qualidade de vida no ambiente laborativo. O que é isso? No ambiente de trabalho, que tenha qualidade qualidade e segurança durante a execução daquele trabalho. Tá ok? E aí eu acabei falando, né? Mas vamos fazer essa pergunta. Quem é responsável por essas ações de segurança do trabalho? A responsabilidade é de todos, certo? Do empregado, do empregador, portanto, de todos que fazem o trabalho. Portanto, depende da efetiva participação da empresa, claro, a empresa ela que tem que
responsabilizar-se por toda essa segurança e adotar as medidas e ações necessárias, mas é preciso a cooperação do trabalhador. Não adianta nada a empresa estabelecer as medidas de controle e segurança do trabalhador se os trabalhadores não fizerem elas acontecerem. Não é verdade? Está perdido. Se não acontecer essa ampla e efetiva participação da empresa, né, desde as suas chefias, das suas lideranças, até o trabalhador. Ambos têm que ir juntos trabalharem e se prevenirem de riscos relativos ao trabalho. E aí, minha gente, é uma grande dúvida que todo mundo tem. Muita gente acha que são sinônimos, perigo e risco, mas não, né? São palavras diferentes, com significados diferentes, tá certo? Portanto, vamos entendermos melhor o que é o perigo e o que é o risco, e como eles estão relacionados, tá certo? Primeiro, o que é perigo? É qualquer situação que tenha potencial de causar um dano, uma lesão, uma doença ou uma avaria. Quando eu falo avaria, até coloquei um asterisco aí, uma setazinha, que significa estrago. Qualquer estrago na saúde, né, do trabalhador. Portanto, o perigo, minha gente, é a causa. É a causa de um possível risco que a pessoa possa vir a acontecer. Eu vou mostrar aqui um exemplo aqui, ó. O perigo, por exemplo, o líquido gasolina. A gasolina por si só, ela é um perigo. O contato com ela, tanto fisicamente do trabalhador, né, ou contato com os olhos, ou na ingestão dela, ou na situação em que ela possa ter uma explosão, um incêndio, se tiver contato com faíscas de fogo. Aí, quando ela passa a acontecer, houve o contato da faísca com o fogo e houve a explosão, o risco dessa gasolina causar é o quê? É um incêndio, uma explosão. Portanto, a causa é a gasolina, é o perigo. Ela no cantinho dela, ela já é um perigo. Perigo de explosão, de contato físico, né, com ela, da ingestão dela. Ela por si só, ou seja, é inerte. É uma condição, é uma circunstância o perigo. Portanto, é algo que é intrínseco a ele. Nesse caso aqui, a gasolina, ela por si só é um perigo. Mas qual é o risco de acontecer alguma coisa com o mau manuseio da gasolina? O risco de acontecer um incêndio, uma explosão se tiver contato com faísca de fogo. Portanto, o risco é o efeito da causa. Ou seja, é o efeito, se uma vez não elaborado medidas de segurança, de prevenção do trabalho, esse perigo ele pode se transformar em um risco. Né? E um risco de quê? Um risco de explosão, de incêndio, no caso da gasolina. Nós temos outro exemplo que você pode ver, o uso de agrotóxicos. Muitos trabalhadores têm contato com um agrotóxico, com o material que é o veneno, utilizado em lavouras, né, como tomate, lavouras de milho, de feijão, de soja. Ainda existe o uso manual pelos agricultores. Portanto, o agrotóxico por si só, as substâncias químicas que tem nele, ele é um problema, ele é um perigo, certo? Quando é que ele passa a ser um risco? Quando você não utiliza as regras, certo? Quando você não utiliza as regras necessárias, usa os equipamentos de proteção individual, a máscara apropriada, né? A vestimenta apropriada, o tempo de exposição a esse agrotóxico é importante e está lá contendo na sua prescrição, certo? A data de validade do agrotóxico, certo? Agora, a exposição que você tem, o tempo de exposição, ele é fundamental. Portanto, o risco de você ter uma intoxicação
E aí, qual é o risco? A intoxicação devido ao mau uso do agrotóxico e também por não ter as medidas adotadas de precaução do uso do agrotóxico. Você pode ter um risco de envenenamento e de intoxicação. Agora, o agrotóxico por si só, ele é o perigo. Beleza, minha gente? Compreendido até então? Vamos voltar aqui. Portanto, o perigo é qualquer situação que tenha um risco, que tenha um potencial de causar um dano, uma lesão, uma doença ou uma avaria. Certo? Portanto, ele é a causa. Ele pode ser o causador de um acidente do trabalho. Né? O prédio está lá no 11º andar do prédio que ele está construindo. O fato dele já estar nessa altura já é um perigo, certo? Agora, qual é o risco? O risco é de uma queda, é um desabamento. Ele cair lá do 13º andar e ter consequências ao contato do corpo com o solo. Portanto, aí é o risco de queda. Portanto, o risco é a combinação da probabilidade da ocorrência de um evento perigoso. Olha aí, minha gente. É a combinação da probabilidade, ou seja, da exposição do perigo, a exposição ao perigo, certo? E da gravidade do dano, ou seja, dos prejuízos que isso pode vir a acontecer devido a esse perigo, se não tiver sido adotadas as medidas necessárias, de vir a acontecer. Portanto, a exposição ao perigo, vezes a gravidade do dano, ou seja, as lesões, as consequências que isso pode acontecer, é o risco. Tá certo, minha gente? Por exemplo, olha, outro exemplo aqui que eu vou dar você de risco e perigo. Está tendo uma tempestade, certo? Você está dentro de casa e está caindo raios. O fato de você estar dentro de casa, você está correndo, você sabe que o perigo de você sofrer uma descarga elétrica, por si só, inerte, natural, é perigoso os raios. Mas ao fato de você estar protegido dentro de casa, ele é apenas um perigo, os raios. Ao momento que você sai dentro de casa e vai lá para o terreiro de casa, ou seja, está exposto ao ambiente, existe um grande risco de você sofrer uma descarga elétrica devido aos raios. Compreendido? Fechado esse raciocínio de risco e perigo? Beleza, vamos passar para frente. Já mostrei para vocês isso aqui, né? Agora, existe, minha gente, a grande importância de você saber o que é risco e o que é o perigo, é porque você vai fazer uma avaliação desse perigo e desse risco. A magnitude de acontecer, ou seja, o risco de acontecer um acidente, certo? E é um processo estimativo de magnitude do risco, cuja metodologia pode ser qualitativa ou quantitativa. Portanto, você vai medir, você vai estimar a magnitude desse risco. Se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, certo? Se ele é tolerável, se é leve, moderado, ou grave, ou crítico. Tudo isso aí vai ser de acordo com os cálculos que podem ser de forma qualitativa, ou seja, quando você vai medir os riscos de forma da qualidade. Por exemplo, eu vou montar uma sala de raio-x na policlínica. Eu posso medir os riscos dos pacientes e do radiologista, que é aquele que faz o exame, do técnico de radiologia. Eu vou medir o risco de forma qualitativa, eu vou ver a qualidade do serviço. Quando eu vou medir a qualidade do serviço, saber se tudo está dentro dos conformes, e isso é feito de forma manual, né? Você faz uma tabela e vai checando, né? Fazendo a checagem de todas as medidas de prevenção e as ações que vão ser desenvolvidas para evitar que o risco aconteça. Eu tenho a forma qualitativa. Agora, quando eu quero medir em números o risco, por exemplo,
não existe existe um equipamento chamado audiodosímetro. O audiodosímetro é um aparelho que ele vai medir os decibéis, os decibéis que podem, que é o nível de ruídos, de barulho. Aí existe um parâmetro suportável, né, para que não haja lesões no aparelho auditivo do paciente, aliás, do trabalhador, né? Não haja lesões no ouvir, né, na parte auditiva do trabalhador. Portanto, ele faz uma mensuração dos níveis normais e os níveis que são ultrapassados, que o trabalhador não pode suportar. Aí, resultando desse risco, analisando o risco, nesse caso aí de ruídos estejam elevados, ele vai o quê? Estabelecer as medidas de prevenção para que o trabalhador não possa ter lesões auditivas devido à exposição desse alto volume. Aí nós temos o protetor auricular, que é um dos utilizados, que coloca nos ouvidos para que não chegue o som com tanta tonalidade, né, que seja prejudicial à saúde do trabalhador. Tá certo? Portanto, quando você, por exemplo, a taxa de iluminação, de luminosidade, tá tendo luz em excesso, isso pode prejudicar a sua visão, causar o estresse neurológico. Aí também existe o fluxímetro, que é um aparelho que mede, né, a taxa de iluminação. Tá certo? Ei, minha gente, aqui onde eu estou gravando as aulas, que é no muro da minha casa, no final dele, aqui nos fundos dele, ele tem um sítio. E aí, minha amiga, é passarinho cantando, ó, tá ouvindo? É galinha cantando. Portanto, isso é para deixar mais natural a nossa aula, tá certo? Peço desculpa se atrapalhar, mas se concentrem na minha voz. Deixa as galinhas cantar e os passarinhos para deixar o ambiente mais natural. Tem hora que eles ficam agitados por alguma coisa, não sei o que é, né? Mas, portanto, essa avaliação do risco, nós vamos ver mais na frente, falar mais sobre ela, é muito importante, né, para identificar e estimar todas as situações de não conformidades com o trabalho, referentes ao processo de trabalho, né, para a gente que possa estabelecer a equipe de segurança do trabalhador, ela possa emitir medidas, normas regulamentadoras. Existem as NRs, minha gente. As NRs, elas são emitidas pelo Ministério do Trabalho, que são as normas regulamentadoras. Existe uma norma regulamentadora só para os riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, que isso a gente vai ver posteriormente, tá certo? Tá aqui, minha gente, ó, uma análise de risco como é feita. Aqui é um processo bem mais amplo, né, que realmente não é interessante para vocês aprenderem, porque não irá ser vocês que irão estabelecer essas medidas, mas sim a equipe de segurança do trabalho, tá certo? Mas para vocês terem noção, a ordem de serviço é a ordem, você vai construir um prédio, né? Tem que ter a ordem de serviço, tem que ter a ordem iniciadora para que se possa habilitar aquele determinado serviço, tá certo? Aí você tem o mapa de risco. O mapa de risco é todas as possibilidades de riscos referentes a determinado trabalho. Por exemplo, nós da enfermagem tem um risco muito grande de contaminação biológica, riscos biológicos, como de ter a infecção. Você fez uma medicação num paciente via intravenosa ou intramuscular e você teve contato com aquele sangue, você acabou se perfurando, né? Se autocontaminando. Se aquele paciente tiver alguma doença infecciosa, você tem um risco de adquirir aquela doença. Portanto, existe um mapa de risco para que você possa seguir todas as normas, né, para que você não aconteça isso, você não se contamine. Usando os EPIs, os materiais de proteção individual, os coletivos, seguindo as normas e as regras. Você não pode reencapar a agulha, né? Tá aqui a agulha, tá encapada. Você vê a medicação, você vai reencapar, colocar a capa na agulha, não pode, né? Hoje já tem um dispositivo de segurança que você já fecha automaticamente ele para inibir que a agulha lhe contamine, você perfure, né? Enfim, esse mapa de risco é muito importante. Muito, muito, muito importante. Esse PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ao Trabalho, tá certo? Portanto, os riscos ambientais são avaliados pela PPRA,
né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Aí tem o PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Esse aqui, a saúde ocupacional é a saúde do trabalhador, minha gente. Esse programa de controle médico, ele diz exatamente todas as precauções que tem que ter em relação à saúde. O PCA é o Programa de Conservação Auditiva, né? O Programa de Prevenção Respiratória, que é o PPR, e o PCMAT, que esse daqui é um programa que mede os riscos materiais, certo? O EPI, que é os equipamentos de proteção individual, o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Portanto, esse emaranhado de situações tem que ser analisado para saber os riscos que o trabalhador pode estar sendo acometido se caso não houver as medidas de prevenção e as ações. Tá ok? Lembrando que isso aqui eu não vou cobrar em aula, porque isso aqui é só para nível de conhecimento de vocês, para vocês saberem como é de fato que analisa os riscos. Pronto, minha gente. Agora nós vamos falar, dentro da segurança do trabalhador, do conceito de higiene no trabalho. Quando você fala em higiene, né, você fala em evitar doenças, né, de controlar doenças. Portanto, é esse o sentido também na saúde do trabalhador. Esse termo é utilizado para expressar um conjunto de fatores que visa a preservação da saúde no ambiente de trabalho. O termo de higiene é utilizado no sentido de evitar doenças. Tá ok, minha gente? Portanto, todas as normas que venham visando, né, a prevenção de doenças ao trabalhador, através das medidas e as ações destinadas, a gente chama de higiene do trabalho, certo? Também chamada de segurança e higiene ocupacional, lembrando que essa ocupacional vem de ocupação, vem de trabalho, alguma ocupação que o trabalhador esteja fazendo, ou também chamada de segurança e higiene do trabalho. Portanto, tanto faz esses termos, são as mesmas coisas. Visa evitar doenças e acidentes no ambiente de trabalho. Por isso esse nome higiene. Agora vamos lá, definição desse. Agora, o que é que acontece? Só como um assunto leva o outro. Se você não se atentar aos perigos e riscos e não efetivar as medidas de controle de controle em relação aos riscos, se isso for falho em algum momento, nós vamos, infelizmente, ter os acidentes de trabalho, certo? Portanto, se o risco não for coibido, ele pode se tornar um efeito, né? E esse efeito é, infelizmente, com o surgimento de acidente de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho. E o que seria esse acidente de trabalho, professor? Acidente de trabalho, minha gente, esse conceito aí está bem amplo, diz que é o quê? É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho. Você exercitando o trabalho. Se acontecer alguma situação durante o exercício do seu trabalho, é considerado um acidente no trabalho. Que provoque lesão corporal, ou seja, alguma lesão, uma fratura, você fraturar um braço, fraturar uma perna, né, uma luxação, o braço saiu do local, ou então essa articulação do punho, né, um traumatismo craniano, isso aí são lesões, cortes, né, em equipamentos, enfim, isso aí são lesões, né. Perturbação funcional. O que é uma perturbação funcional, minha gente? É uma perturbação em qualquer órgão do nosso corpo que esteja em seu funcionamento. Quando eu falo o excesso de ruídos auditivos, né, durante a execução do trabalho, pode levar a uma perturbação funcional que, se não estabelecida, se não cuidada, pode levar a uma surdez, né? E aí já é uma doença ocupacional, né? Essa perturbação são os ruídos. E pode levar, inclusive, à morte, minha gente. Dependendo do acidente,
ele pode vir a levar a óbito o trabalhador. Ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Portanto, o acidente de trabalho ele pode levar a uma perca ou uma redução do seu limite de saúde, né, que pode interferir no seu processo de trabalho. Portanto, se você sofre uma queda durante a execução de um trabalho e essa queda ela lhe deixar paraplégico, você pode perder totalmente, né, os seus movimentos e dessa forma aquele trabalho que você executava, que precisava da sua locomoção, ele não é mais possível, né? Mas ele pode ser apenas temporário. Você sofreu um acidente, tem uma fratura no fêmur, mas você se recupera dessa lesão óssea e com as fisioterapias, com os tratamentos, você possa retornar depois, posteriormente, ao seu trabalho. Tá ok? Portanto, acidente do trabalho é qualquer acidente que possa ocorrer durante a execução do exercício do trabalhador, que provoque lesão corporal, que provoque perturbação funcional ou doenças, né, que podem inclusive levar à morte, que cause perca ou redução, né, permanente ou temporária do seu trabalho, da capacidade de trabalho. Tá ok? Agora nós falamos em acidente de trabalho, né, minha gente? O que é uma doença profissional? Uma doença do trabalho, né? Doença profissional. Uma doença que você está... Lembra que eu falei isso na aula passada? Uma doença relacionada à sua profissão. Na execução da sua profissão. Certo? Qual a doença que o enfermeiro pode adquirir durante a execução do seu trabalho? Do médico, do carpinteiro, do predeiro, enfim. São desencadeadas pelo exercício do trabalho e peculiares a determinados ramos de atividade, conforme regulamentado pelo Ministério da Previdência Social. Pronto, minha gente. É uma doença que você desencadeou exclusivamente, peculiarmente, ao seu ramo de trabalho, como eu acabei de explicar. Exemplo, minha gente. Trabalhadores que trabalham com o chumbo, né, na produção do chumbo, podem adquirir uma doença chamada saturnismo, que é a intoxicação com a sua relação com o chumbo pode trazer problemas respiratórios, né? Câncer, né? Se você tiver o uso descontrolado e sem as medidas de prevenção com relação ao chumbo. Se você tem um trabalhador que trabalha com poeira da silica. Qual é a poeira da silica, minha gente? Não tem aquelas telhas de brasilite? Essas telhas que são feitas pelo pó da silica. Os trabalhadores que entram em contato com ela podem adquirir uma doença chamada de silicose. O pó dessa silica traz problemas, doenças respiratórias, certo? A pneumoconiose. A pneumoconiose, né, ela é uma doença provocada pela poeira do carvão, pelo minério do carvão, minha gente. Essa queima, né, da madeira e o pó que esse carvão exala, emite no ambiente, sem contato direto, pode causar doenças no pulmão. Ele pode enrijecer esse pulmão, e esse pulmão não fazer mais um movimento de abrir e fechar, causando a insuficiência respiratória, certo? Do mesmo jeito, é causada pela fibra do algodão. Contato com algodão nas indústrias de tecidos, né, de produção de linhas, enfim, que o agricultor, né, que está em contato na coleta daquele algodão, pode causar uma doença chamada bicinose. Surdez profissional, causada pelo ruído de máquinas ruidosas, né? Dermatoses profissionais. Dermatoses são infecções na pele, né? Portanto, inflamações ou infecções na pele devido ao contato seu com alguma substância química, certo? Portanto, essas são doenças, exemplo de doenças profissionais que estejam relacionadas à execução do seu trabalho. Outros casos considerados como acidente de trabalho. Agora, voltando ao acidente de trabalho. Onde é que fica comprovado pelo Ministério do Trabalho que você foi vítima de acidente do trabalho?
em várias situações. Primeira delas, aqui mostrada, acidente causado durante a prestação espontânea do serviço para a sua empresa. Esteja trabalhando de forma espontânea, que tenha um contrato firmado com a empresa e que aconteça algum acidente, você vai ter seus direitos garantidos e é considerado um acidente de trabalho. Acidente de trajeto é ocorrido no percurso da residência para o trabalho ou vice-versa. Quando você sai da sua casa para o trabalho e do trabalho voltando para a sua casa, se acontecer algum acidente com você, por exemplo, um acidente automobilístico ou veículo, é considerado sim um acidente no trajeto. Acidente de trajeto, e você pode ser indenizado por conta disso, tá ok? Você vai fazer uma viagem em serviço da empresa. Vou sair de Aurora para resolver um problema no Juazeiro da empresa que eu trabalho para ela. Também é considerado, se acontecer um acidente durante esse trajeto, é considerado um acidente de trabalho também. Acidente sofrido nos horários de refeição e descanso durante o horário de trabalho. Saiu para almoçar, para merendar, para o horário de descanso, e se lá nesse percurso acontecer algum acidente e você está em serviço da empresa, também é considerado um acidente de trabalho. Acidente durante a execução da ordem fora do local da empresa. Ou seja, eu trabalho dentro de um prédio, mas tive que executar um serviço fora do local, também é considerado um acidente de trabalho. Beleza, minha gente? Isso tudo ali é importante por quê? Porque de acordo com o acidente, o trabalhador ele pode ter benefícios financeiros decorrente àquele acidente de trabalho, se caso vier a acontecer, e comprovado, é isso? Portanto, existe o auxílio-doença, o auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. O auxílio-doença, Micael, quando é que é pago? É pago pela Previdência Social, ou seja, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, e aí faz lembrar política de saúde lá, né? Que surgiu, isso aí surgiu com a CAPES, depois com os IAPs, INPS, INAMPS e depois o INSS. Portanto, quem assegura o benefício financeiro é a Previdência Social através do INSS ao trabalhador, certo? Portanto, o trabalhador seletista, o auxílio-doença, e se o trabalhador ele for diagnosticado com acidente de trabalho, né, ele vai ter o seu benefício, é o auxílio-acidente. Mas se ele tem uma doença, né, ele está em possibilidade de trabalhar por mais de 15 dias, até 15 dias quem paga é a sua empresa que você trabalha para ela. Passou de 15 dias de você estar fora devido a alguma doença, seja ela qual for, minha gente, mas você não está com condições de trabalhar, passou dos 15 dias, você tem que pedir à sua empresa para agendar uma perícia no INSS, levar toda a documentação, né, receitas, exames que foram feitos, que diagnosticou aquela doença, o INSS vai lhe dar o benefício, se depois da perícia médica ficar comprovado realmente que você não pode trabalhar para aquela doença, a partir de 15 dias quem paga é o INSS, e você fica em casa esperando melhorar para depois retornar ao trabalho. Entendido? Portanto, o auxílio-doença é pago pela Previdência Social do Trabalhador. Esse seletista, minha gente, existem 2 tipos de contratos, né? 3, na verdade. Mas os dois mais importantes, minha gente, são o seletista e o estatutário. O seletista é quando você tem a carteira assinada, ou seja, seu trabalho tem um tempo determinado. Pode ser assinado por 6 meses, por 1 ano, 2 anos, enfim. E você tem um vínculo seletista. E aí tem os direitos do trabalhador seletista. Depois nós vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores e vocês vão entender melhor. Tá certo? O estatutário é aquele que passa num concurso público, né? Que ele é um membro efetivo. Por exemplo, o professor efetivo é o professor que passou pelo processo seletivo que dá a ele uma estabilidade, que é através do concurso público. Portanto, ele é um membro do governo do estado do Ceará. Portanto, os direitos já vão ser outros, o regime já é outro, tá certo? Mas ambos adquiriram uma doença, lembre-se, adquiriram uma doença, ambos os trabalhadores, até 15 dias de atestado, quem paga é a empresa. A partir de 15, passou de 15 dias, no 16º dia, você já tem que recorrer ao INSS para fazer uma avaliação com o médico perito. Beleza?
E auxílio acidente, Micael, também é pago pela Previdência Social quando ocorre redução permanente da capacidade para atividade normal de trabalho, podendo o trabalhador exercer outra atividade. Quando se tem um acidente de trabalho, minha gente, o INSS também faz uma perícia médica e viu que realmente aconteceu um acidente durante aquele trabalho, o trabalhador ele vai ter uma indenização. Ele vai receber uma indenização, certo? Ele vai ter um direito, um recurso, né, de acordo com o que foi o acidente, e ele vai receber uma única vez essa indenização, um único valor X, pode ser até dividido, beleza? E aposentadoria por invalidez, Micael, nesse caso do auxílio acidente, ele volta a trabalhar, ele pode trabalhar, exercer outra atividade normal do trabalho, mas aquela que já aconteceu já era, ele já recebeu a indenização, já está quites. Na aposentadoria por invalidez, minha gente, é paga quando acontece a incapacidade total e permanente do trabalhador. Ou seja, eu trabalhava num determinado serviço que utilizava a minha mão. Por exemplo, um padeiro. O cilindro pegou num acidente muito grande. O cilindro, infelizmente, ele fez a decapitação da mão. É uma lesão permanente. Você ficou sem a mão. Como você não tem mais como executar seu trabalho com a mão que você anteriormente fazia, você pode, aí é um caso de invalidez, você não pode mais trabalhar. E aí o INSS, tanto do trabalhador privado, nas empresas particulares, como em órgão público, que se isso acontecer, ele recebe a aposentadoria por invalidez, ele não trabalha mais. Portanto, ele recebe a aposentadoria para o resto da vida. Tá ok? E a pensão por morte. Muito fácil, né? Quando, infelizmente, aquele acidente ou aquela doença levou ao óbito do paciente, do trabalhador, a família do trabalhador recebe uma pensão em relação à morte daquele trabalhador. Tá ok? Bem, gente, nós vamos parar aqui esse primeiro momento, para que não fique muito extenso, já são muitas informações para vocês, e retornaremos na próxima videoaula, tá ok? Um grande abraço, até mais tarde.